Fala pessoal, então eu sou o Ninja, estamos na Dark House hoje com a minha skin didática. Gostou? Ele gosta. Pessoal, hoje a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber para ter um levantamento de terra de respeito. Vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são os tipos de levantamento. Existe o levantamento tradicional, com as pernas juntas, paralelas. A saída do quadril é baixo. Sempre baixo, tá? Não confunda com o RDL. O RDL, mesmo esquema, paralelo, só que a saída do quadril é um pouco mais alta. Você vai perceber que o meu tronco ele fica quase paralelo com o solo. Ele se assemelha muito a um stiff, tá? Só que a diferença principal é que ainda existe um pouquinho de flexão de joelho e é o que a gente chama de leg drive, tá? A perna ajuda um pouquinho no fechamento do movimento. O stiff é o terceiro levantamento, que não deixa de ser uma variação de terra, tá? Como o próprio nome diz, stiff, as pernas estifadas. Isso vai garantir maior tensão nos seus posteriores de coxa, aquele trabalho realmente com sobrecarga no ponto alongado da musculatura. Quarto tipo de levantamento, levantamento sumô, onde a gente fica em posição de sumô, segura a barra e sai com o quadril baixo também. Qual que é a diferença principal? Quando a gente fala de levantamentos livres, você tem que pensar sobre biomecânica, tá? Então, as alavancas do corpo se comportam de formas diferentes. E esses diferentes comportamentos, eles vão exigir mais de uma musculatura e menos de outras. Se você quer ter um trabalho maior de adutor, quadríceps, considere fazer o sumô. Agora, conforme você fecha as pernas e mantém a perna mais esticada, esse trabalho vai sendo direcionado um pouco mais para essa cadeia posterior. Lembra sempre que, quando a gente fala em ênfase, não é isolado. Nada que você trabalhe em ênfase com uma musculatura específica vai tirar o trampo do resto dos grupos. Realmente você tem que entender como você vai encaixar esse exercício no seu protocolo para um objetivo que você tenha. Então, independente do tipo de terra que você estiver executando, tem algumas coisas que são básicas, tá? Independente deles, se repetem. Por exemplo, quando você faz a saída, você pode reparar que a barra, ela faz uma linha reta. Então imagina o seguinte, quando eu estou aqui, em posição inicial, a barra, ela vai subir em linha reta. O que não pode acontecer é você desviar essa linha. A gente vê muito pessoal fazendo, quando a barra chega mais ou menos na altura do joelho, a pessoa tende a desviar a barra do joelho para completar o movimento. Isso não pode acontecer. Por quê? Imagina o seguinte, tudo é questão de alavanca. Seu tronco aqui, seus braços segurando a barra. Os braços, eles agem simplesmente como duas cordas presas à barra, tá? Você não vai fazer força, você não vai trazer ela para você. Então, quanto mais próximo o seu tronco tiver da barra e a barra perto do seu tronco, mais simples você vai facilitar essa subida, menor ação dos grupamentos, então mais carga você vai conseguir movimentar. Se eu me distanciar da barra, ela estiver longe da minha canela, longe do meu tronco, e eu tentar fazer o levantamento com ela afastada, vai acontecer é que ela vai ficar muito mais pesada. Por quê? A gente vai se colocar no que eu chamo de desvantagem mecânica. Todo mundo aqui sabe como que é uma rosca direta, certo? Quando você faz uma rosca direta ali com seus 5 quilos, 10 quilos livre, é muito tranquilo. Pô, legal, consigo fazer bem. Você pega essa mesma carga que você costuma fazer no livre e transfere para uma rosca Scott, um banco Scott. Com a mesma carga, de repente, fica muito mais difícil. Por quê? Porque você se colocou numa posição de desvantagem mecânica. Você vai precisar de muito mais trabalho, muito mais força para conseguir movimentar a carga naquela posição. E é isso que acontece quando a barra fica afastada do seu corpo. A gente não quer que isso aconteça. Se fosse simplesmente por uma questão de recrutar mais a musculatura, pô, legal. Mas não é. Você tem que lembrar que o levantamento de terra ele envolve muitas musculaturas, muitos grupos. Essa sobrecarga, quando o tronco fica afastado, ela vai incidir não somente no glúteo e na cadeia posterior, mas é mais trabalho também para a sua lombar. Geralmente o que a gente vê quando o pessoal faz com a barra afastada é aquele movimento de subir meio curvado. Essa forma a gente chama de fishing pole, que é a vara de pescar. Sabe quando é que você puxa a vara que ela enverga? Mesma coisa do cara tentando puxar e envergando o tronco. Então, quando a gente faz esse movimento
de deixar desprotegido é quando às vezes tem o disc bulge, que é a hernia discal, sabe? Hernia de disco, que ela escapa um pouquinho ali da espinha e começa a comprimir. E eu tenho certeza que vocês não querem que isso aconteça. Então, partindo desse princípio que a gente já sabe que a barra tem que estar colada no corpo, outra coisa que a gente tem que saber e não pode esquecer, você tem que criar tensão antes de fazer a saída. Imagina o seguinte, já viu uma locomotiva, um trem? Como é que funciona? O vagão da frente é o que traciona. Então o vagão da frente ele começa a andar, encosta no segundo, começa a puxar o segundo. O segundo encosta no terceiro, começa a puxar o terceiro. Não é de repente todos os vagões que saem andando. Isso a gente tem que reproduzir no terra. Então é o seguinte, me aproximei da barra, trouxe ela até encostar na minha canela. Antes de eu fazer a saída, eu não vou fazer a saída toda de uma vez. Eu vou criar tensão. Escutou? Eu crio tensão na barra antes dela sair. A barra ela vai começar a tocar a anilha aqui por dentro. Criou tensão e aí eu faço a subida. Então o que acontece? Mesmo quando vocês veem um terra que eu faço um pouco mais explosivo como esse aqui, a gente percebe que antes de fazer a saída, a minha parte de cima eu já criei tensão. Eu abaixo o quadril e subo rápido, mas a parte de cima já está tensionada. Não vai de repente todos os trilhos se baterem e arrebentar o trem, entendeu? Tá tudo já bem encaixado. É isso que eu preciso que vocês façam. Quando vocês criam essa tensão, vocês já sabem o posicionamento do corpo certinho para você conseguir fazer uma saída bem feita. Então provavelmente vocês já escutaram a expressão tipo, não confunda o terra com um agachamento. E muitos treinadores hoje gostam de colocar isso na cabeça da galera, para você não fazer a saída tão baixa do terra. Eles estão certos, mas na real é que existe outra parada aí. Você também não pode confundir o terra com o stiff ou com o RDL. São 3 movimentos distintos, tá? O agachamento, o terra e o stiff. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo muito sentado meu terra ou muito em pé meu terra? Seguinte, olhando de lado, eu quero que vocês imaginem uma linha reta e que essa linha reta ela venha na linha da axila. Esses seriam os pontos de saída perfeitos para o seu terra. Subindo na linha axilar. Pô, mas é difícil eu chegar nessa posição. Às vezes quando eu vou sair, primeiro levanto o quadril. É o que a gente chama de terra estifado. Então o cara vai lá, se posiciona. Aí na hora de sair, ele levanta a bunda para depois tirar. Isso é muito comum também. Como que a gente vai achar a posição perfeita? Quando você cria tensão, que nem a gente aprendeu agora há pouco, você já começou a movimentar o terra. Você já começou a fazer força. Simplesmente não foi força suficiente para tirar a barra do chão. Mas é só isso. Quando você se coloca em tensão, você já se posiciona, que inevitavelmente você vai saber se você está muito pendurado para trás ou querendo cair para frente. Então desci, criei tensão, já comecei a sair, tá? Se eu tivesse posicionado um pouco mais para trás, na hora que eu fosse criar tensão, o meu corpo já começa a me transferir para frente, porque senão eu perderia o meu equilíbrio para trás ou para frente. Então, cara, eu sei que às vezes parece detalhezinho, tal, mas o erro está nos detalhes, tá? E conforme você vai progredindo carga, uma coisa que não fazia diferença no começo, vai fazer grande diferença agora que você está mais avançado. Então essas coisinhas, esses errinhos têm que ser corrigidos agora para não virar uma bola de neve no futuro. Então agora também a gente tem que falar, inevitavelmente, dos tipos de pegada, né? Existe a pegada tradicional, que a gente segura a barra assim, pronada. Existe uma pegada alternada, onde uma das mãos fica de forma supinada. Você consegue ter um pouquinho mais de grip nisso. E existe a tradicional hook grip, que ela é usada pelos powerlifters. Qual que é a diferença da pegada pronada tradicional para hook grip? O dedão, ele vai ficar por baixo dos dedos. Então imagina que a barra está aqui, a pegada vem por cima. O que isso faz, na real? No momento que você passa o dedo por cima e você começa a colocar tensão, a barra ela vai espremer seu dedão contra os seus dedos, tá? Isso vai criar um torque no seu dedo e mais ou menos como se quanto mais pesada a barra tiver, mais firme ela vai ficar na sua mão, tá? Só que isso judia bastante dos dedos, tá? Não é uma pegada para iniciante. E eu não recomendo nem para quem não é realmente do esporte de força, né? Se você é realmente só um praticante de musculação, cara, não tem segredo. Usa o strap para séries mais pesadas. O pessoal vai usar strap o tempo todo, né, Nick? Então, não dá. É vício, né? O pessoal usa strap até pra cagar hoje, né? Já viu alguns pessoal usando também, mas ela é indicada? As duas mãos supinadas, cara, não. A gente não vê muito pessoal usando, né? Na real, nem alternado o pessoal gosta de usar. Porque quando você faz a supinação,
Você pode sentir até, o pessoal que está em casa sente, na hora que você supinar, você vai sentir o bíceps ficar ativado. Então, dizem realmente que o bíceps fica um pouco mais exposto, mais propenso à lesão. Só que é o seguinte, você não pode deixar de lembrar também que, se o cara faz um trabalho intenso, progressão de carga, treina pesado bíceps, ele faz a saída criando tensão primeiro, ele não faz aquela saída de pá, colocando de repente tensão no braço, ele já tem uma musculatura preparada para isso, entende? O problema tá quando o pessoal nunca fez ou eles fazem aquela saída explosiva de braço. Pode perceber, tem gente que deixa o braço mole, aqueles noodle arms lá, os bracinhos de macarrão, e aí de repente quando vão fazer a saída, eles esticam de uma vez e tentam fazer a saída com o braço, né? Cara, eles têm que entender que o motor do movimento não tá no braço, entendeu? O braço realmente funciona só como duas cordas. E essas cordas têm que ficar esticadas, né? Então imagina lá, uma corda dobradinha e você fica dando pá, 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 esticando ela forte. Uma hora ela vai começar a arrebentar, né? Isso daí é nosso bíceps. Agora, quando você coloca ela tensionada e você só arrasta, é muito menos provável de ter uma lesão por isso, né? Agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o uso do cinturão. Lembra sempre que acessórios, eles estão aí para auxiliar. Eles não estão aí para fazer o trabalho por você. Então, o que é o cinturão? Imagina o seguinte, se eu vier aqui com você, eu tenho duas latinhas de refrigerante. Uma está aberta, vazia, e outra está fechada com conteúdo dentro. Se eu coloco as duas no chão e eu piso na que está fechada, eu consigo ficar em pé em cima dela, certo? Se eu coloco a que está aberta, vazia, no chão e piso em cima, ela amassa. O que acontece é que existe pressão dentro da lata fechada. Quando a gente faz o bracing, trabalho de respiração, o que a gente faz é encher a caixa e travar o abdômen. A caixa cheia é uma pressão de ar de dentro para fora. O abdômen, a musculatura contraindo, é uma pressão de fora para dentro. Isso vai manter sua estrutura mais firme. É realmente como se fosse aquela latinha cheia, fechada. Quando você começa a perder esse bracing, você soltar o ar na hora errada, você não encher completamente a caixa, você não travar o seu abdômen da forma que você deve, você começa no terra a fazer começar a envergar um pouquinho, né? Aí você cai no fishing pole de novo, na vara de pescar. Então, cara, o que acontece? Quando você vai progredindo em cargas, você chega no cinturão. Você passar o cinturão pelo seu tronco, ele vai fazer uma força maior ainda de fora para dentro. Se você tiver com a caixa bem cheia, você consegue realmente uma estabilidade maior do que às vezes só o seu abdômen conseguiria chegar, só as suas musculaturas estabilizadoras conseguiriam chegar. Lembrando também que você inclui paravertebral, tudo isso daí nessa musculatura que segura ao redor. Só que se você começa a se acostumar muito com o uso do cinto, mesmo para cargas inferiores, às vezes você pode esquecer ou começar a ativar cada vez menos sua musculatura abdominal e paravertebrais. Se isso começa a acontecer e você vai continuar progredindo em cargas, vai chegar uma hora que o cinturão sozinho não vai dar conta. Você está deixando ele fazer todo o trabalho. Então entenda, o cinturão ele está ali para auxiliar a sua musculatura. Se sua musculatura não estiver atuando, ele sozinho uma hora não vai dar conta. Você vai envergar. Se você envergar numa hora errada, você pode se machucar. Então, aprenda a criar pressão e usar os instrumentos de equipamentos somente nas séries mais pesadas, nas que realmente demandam muita energia sua. É isso, treina como se deve. Caralho. Recapitulando rápido, então, barra perto do corpo, escápula encaixada, peito estufado, tá? Quadril baixo e cria tensão e faz a saída, certo? Assim você não vai ter erro. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Eu queria ter tido essas dicas quando eu comecei, então espero que tenha agregado bastante para o conhecimento de vocês. Então curte aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários tudo que vocês querem ver nos próximos. Eu ainda vou fazer vídeos de mobilidade, como vai ser um preparo para fazer um levantamento de terra bem feito, outros levantamentos básicos e treina direito, porra. Tamo juntos.